Fala galera, beleza? Passando rapidinho hoje para falar sobre direito previdenciário, né? De quem direito previdenciário? A instituição da portaria número 3, MDS, de setembro agora de 2018. Várias alterações sobre o benefício de prestação continuada, várias alterações sobre o LOAS, né? Muita gente chama de LOAS, que na verdade é o benefício de prestação continuada. Então, anotando aí, portaria número 3 de setembro de 2018, portaria novinha, que trata sobre várias questões ligadas ao benefício de prestação continuada da LOAS, tá? Alguns pontos bem importantes que eu já falava em aula, mas convém refalar. Por exemplo, não compõe a renda familiar, né, o filho e enteado se ele não for solteiro. E aí eu falava inclusive do divorciado que não comporia, mesmo que ele morasse no mesmo teto, filho divorciado, separado de fato, ou um enteado divorciado separado de fato, se morasse no mesmo teto, não entraria. E muita gente fala, ai professor, não sei o que lá. E isso agora tá lá na portaria, né? Exatamente como eu já falava há anos aí, que não comporia, tá lá na portaria número 3, lá no artigo 8º, parágrafo 1º, 3, né, da portaria, do jeito que eu sempre falei, estava no meu livro e o caramba, eu sempre falei isso, agora está na portaria. Foi chovendo molhado, porque como a lei fala filho solteiro, qualquer filho que não seja solteiro estaria fora. Então a portaria chove no molhado. Um outro ponto importante da portaria, que aí a portaria errou, tá lá no artigo 29. Preste atenção, lá no artigo 29, olha o que ele fala. Ele fala que o beneficiário do LOAS pode pagar o INSS como facultativo. Eu dei até uma aula sobre isso, falando que eu não entendo que possa pagar. Por quê? Porque é desvirtuamento do princípio do benefício assistencial. O benefício assistencial é para sobrevivência. Se eu pego parte do benefício que o Estado me paga para custear a previdência social e lá na frente sair em benefício previdenciário ou deixar benefício previdenciário para minha família usando o dinheiro que é para mim subsistir, para mim sobreviver, a desvirtuamento do dinheiro do PBC. Mas a portaria número 3, em seu artigo 29, autoriza isso, ao arrepio da lei, e ao arrepio do comando constitucional. Nesse ato aí, eu entendo que a portaria errou profundamente, continuo defendendo que é desvirtuamento do sistema. Mas, para quem quer aconselhar, ou quando o segurado vai lá, né, ou melhor dizendo, o beneficiário vai lá e pergunta se pode recolher, a resposta agora é, pela portaria número 3 de setembro de 2018, pode. No entanto, a lei e a Constituição Federal vedariam tal recolhimento. Então, continuo mantendo o que eu falei, mas até para não falar, professor, tem uma dissonância aí, vocês têm que lembrar o conceito do artigo 59 da pirâmide de Kelsen, né? A portaria não pode suplantar aí uma lei ordinária, muito menos o decreto, né? O decreto 6214, a lei 8742 de 93, muito menos a Constituição Federal, que fala aí que o benefício deve ser usado na sua essência, ou seja, quando eu pego parte dele para pagar benefício previdenciário, pagar contribuição previdenciária, para gerar futuro benefício previdenciário, é desvirtuamento. Mas está lá no artigo 29 da novíssima portaria 03 aí do INSS. Tá? Então, duas dicas aí. Primeira questão técnica lá do artigo 8º, parágrafo 1º, inciso 3. Depois, falando aí dos filhos divorciados, etc. Depois a diquinha do pagamento do segurado facultativo, ao arrepio da lei, mas está na portaria, ok? Vamos entender assim, lá do artigo 29 da lei. A outra questão técnica a portaria reafirma a questão da análise do deficiente bienal. Então, de 2 em 2 anos, o deficiente vai passar por novo exame para ver se permanece a deficiência. Quem está excluído dessa análise de 2 em 2 anos em regra aí, né? Os menores de 16 anos aí, em regra, estariam excluídos disso. E quem mais o INSS editar aí em portarias subsequentes a essa do MDS, em portarias seguintes aí ao MDS, ou em regras próprias, quem mais ele entender assim.
Agora, muita atenção lá, que lá autoriza vários cruzamentos, na portaria número 3, reforçando o que já foi falado na portaria número 2 de 2017 e outras, portaria número 5 e outras, a portaria número 3 de 2018 reforça a questão técnica do cruzamento de dados, tá? E da declaração feita lá no CadÚnico, porque quando eu vou fazer o pedido de benefício de prestação continuada, o LOAS, eu tenho que preencher lá o CadÚnico, colocando não só os meus dados, como os dados da minha família. Cuidado aqui, porque o INSS vai fazer cruzamento de dados, tá? Então ele vai lá e cruza com dados da CDHU, dados do Detran, dados dos cartórios, para ver se você não tem carro no seu nome, se não tem imóvel no seu nome e etc, tá? Se você não tem renda, então cuidado. Detalhe que o INSS, nessa portaria, junto com o Ministério do Desenvolvimento Social, lá no finalzinho, nas disposições finais, ele fala as formas que o INSS vai vir pegando essa grana de volta de quem fraudar o sistema. Então, muito cuidado aí. Meu conselho para você é uma portaria relativamente pequena, eu achei, tem, sei lá, 30 e poucos artigos aí. Eu entendo que você deve ler a portaria inteira, tá? Porque ela traz muita coisa aí, para quem não conhece a LOAS, muita coisa importante, né? Ou para quem vai querer fazer a LOAS, muita coisa importante. Então, portaria novinha, setembro de 2018, sobre a LOAS, sobre o benefício de prestação continuada. Ela revoga também a portaria número 1, né, que tratava sobre isso. Então, fala Rodrigão, fala Antônio, tamo junto. Muita atenção aí, compartilha essa informação aí, quebra o galho, ajuda aí os outros amigos aí, ajuda a galera aí, vai compartilhando para todo mundo aí a questão técnica da portaria número 3 de 2018 sobre a LOAS e todas as dicas técnicas aí que eu falei, tanto do artigo 8º quanto do artigo 29, quanto a questão do preenchimento correto. Uma outra coisa muito tosca que é colocado lá, olha isso, o procurador deve informar o INSS quando, por exemplo, a pessoa falece, colocando uma responsabilidade no procurador que não deveria existir. Essa missão não é minha, de informar o INSS em caso de morte presumida, né? Meio tosco algumas coisas que tá lá na portaria, entendeu? Mas a gente já conhece o Ministério, já conhece o INSS, né? É sempre comum eles virem com essas tosquices aí, né? E a questão que eu peço especial atenção para vocês, ao preenchimento do CadÚnico, ao cruzamento dos dados que vão ter lá, não só os dados do requerente, tá? A outra questão técnica é quando vai suspender. Isso é muito comum acontecer. Aconteceu até uma aluna me perguntou, eu já falei para ela o que era, dela, não é isso não, professor. Eu falei, vai lá ver, e era. Então, normalmente, se o dinheiro ficar parado, para quem recebe em cartão magnético, né, no banco, se o dinheiro ficar parado lá em 60 dias, em regra, acontece suspensão do benefício. Se ficar por mais de 180 dias, se não me falha a memória, né, há cancelamento do benefício. Então, cuidado, porque muita gente pede benefício, ganha benefício e acaba não indo lá receber por N motivos, até por desconhecimento aí, tá? Então, muita atenção aí, leiam a portaria inteira número 3, dissequem ela, compartilhem aí a informação, né? Seja um advogado bacana, para de segurar a informação só para você, compartilhe a informação com os colegas, porque essa informação é útil não só para você, mas para muita gente, inclusive muito usuário aí, né? Ou pseudo-usuários ou futuros usuários do sistema da Seguridade Social, mais especificamente no que tange aí o benefício de prestação continuada da LOAS. Então compartilha que você pode ajudar muita gente, né? E leva a informação, isso vai ser muito útil, beleza? Bom domingo para vocês, já dei a dica, tamo junto. Quem quiser saber e virar craque de verdade com as informações na veia, novinha, é só colar no MBA da Jurídica, beleza? Tamo junto, compartilha aí. Beijo no coração, fui!